Nossa leitura da Confissão de Fé de Westminster. Hoje vamos ler o capítulo 5, começar o capítulo 5. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, trata da providência, doutrina da providência. Na seção primeira, nossa confissão diz o seguinte: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. A nossa confissão de fé, capítulo 5, na primeira sessão sobre a providência, ensina que Deus governa todas as coisas. Não apenas governa, mas Ele dirige, Ele sustenta e Ele dispõe todas as criaturas, todas as ações dessas criaturas, sejam elas desde as menores até as maiores, para a glória do seu nome e para a nossa humilhação diante dele, para que nós o busquemos a cada momento. Irmãos, estamos estudando o livro de Levítico, estamos na segunda sessão do livro, a segunda parte do livro, que é considerado pelos estudiosos, pelos eruditos, como o Código de Santidade. Refiro a Levítico, capítulo 17 até o capítulo 27, a segunda parte do livro. Esse Código de Santidade diz respeito à ética do povo de Deus, diz respeito à forma como a igreja do Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, deveria se portar neste mundo decaído, diante das nações pagãs, as demais nações, nesta época em que Deus revela a sua vontade a Israel, são todas ignorantes ao conhecimento da vontade de Deus. Inclusive Israel. Israel tem recebido instrução da parte de Deus. Comparado com outras nações, Israel já tem luz, mas ainda o Senhor está revelando toda a sua vontade. Israel, em outro sentido, também ainda é ignorante, e por isso Deus, que escolheu esse povo, está se revelando a esse povo para instruí-lo acerca da sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero ler com os irmãos agora em Levítico capítulo 18, os 5 primeiros versos. Daí nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, e depois vamos estudar os capítulos que eu tenho para considerar com os irmãos agora pela manhã. Levítico capítulo 18. Eu vou ler os 5 primeiros versos. E lemos assim a palavra inspirada do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai nosso, estamos na tua presença mais uma vez, Senhor, neste dia do Senhor, para te adorar. E estamos diante da tua palavra inspirada e preservada pelo teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, por ela, pela instrução da tua lei. Suplicamos ao Senhor humildemente que o Senhor nos ajude nesse momento tão importante, Senhor, para a tua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e ajude, me auxilie para a pregação da tua palavra. Ajuda os irmãos, Senhor, também as irmãs,
que aqui se congregam, aqueles que nos visitam. Que o Senhor os abençoe na sua responsabilidade de atentarem para o ensino da tua palavra. Que teu Espírito aplique, Senhor, as nossas necessidades. Te louvamos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para andarmos, Senhor, na vereda que o Senhor mesmo predeterminou para que nós andássemos nela. Obrigado por Cristo Jesus, teu Filho. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que se faz presente no coração de cada crente. E atenta, Senhor, para nós nesse momento. Perdoa os nossos pecados, nós te suplicamos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Amém. Irmãos, tratar da lei, pregar o Antigo Testamento, não é tarefa fácil, de forma nenhuma. Tanto que os irmãos certamente pouco veem sobre pregações e exposições no Antigo Testamento. Há muita confusão no que diz respeito à compreensão, à interpretação dos livros do Antigo Testamento e principalmente em textos como esse que nós estamos estudando, que trata da lei de Deus. E é importante, sempre que nós nos depararmos com textos do Antigo Testamento, é importante nós discernirmos alguns aspectos da lei de Deus. Então, a lei de Deus diz respeito a tudo que nós temos na sua palavra. Mas, deixando de lado o Novo Testamento e olhando para o Antigo Testamento, precisamos discernir 3 aspectos da lei. Isso é a teologia reformada que nos ensina isso. A lei tem 3 aspectos. Claro que esses 3 aspectos da lei no Antigo Testamento, muitas vezes, como ocorre aqui no nosso texto, Levítico 18, vou considerar Levítico 18 e parte do capítulo 20 de Levítico, mas, eu dizia, nós temos que discernir 3 aspectos da lei. Como em textos como esse nosso que nós vamos considerar aqui, esses aspectos se misturam, obviamente. Nós não encontram nas páginas do Antigo Testamento alguma seção onde Deus diga a Moisés, olha, agora eu estou passando a você a lei moral. Agora preste atenção que eu estou falando sobre a lei civil. E agora sobre a lei religiosa, ou a lei cerimonial. Obviamente Deus não faz isso, porque é uma lei só. Essa questão de dividir a lei em 3 aspectos é uma divisão didática. Foram os reformadores que, para que nós entendamos o que deve continuar para nós na lei, o que deve ser tirada para nós, o que foi banida na cruz do Calvário pelo contexto social, cultural, deve ser banido. Exatamente, nós temos essa compreensão exatamente a partir dessa compreensão dos aspectos da lei. Então, os 3 aspectos da lei são a lei civil, a lei cerimonial ou lei religiosa e a lei moral. A lei civil foi dada a Deus, repito, essas leis acabam se misturando, como os irmãos vão ver aqui, inclusive, no estudo de hoje. Mas a lei civil, ela foi dada a Israel para o bom funcionamento, para o bom andamento do Estado de Israel, da nação de Israel, que era teocrática, que era teonômica. A lei toda estava ligada a Deus, mas existe esse aspecto da lei que é uma lei civil, é uma lei que regia o povo de Israel. E, portanto, sendo dado ao povo de Israel, à nação de Israel teocrática, esse aspecto da lei civil não pode ser colocada como uma lei incontestável para outra nação, para outra situação, para outra época da história. Isso é o próprio texto que vai nos ajudando a compreender. Então, é uma lei civil, uma lei exclusiva para Israel, no contexto de Israel, no contexto histórico em que Deus se revela, enfim. Só para dar um exemplo, bom, depois eu dou os exemplos. O segundo, senão eu vou demorar muito na introdução. O primeiro aspecto, civil. O segundo aspecto da lei é um aspecto cerimonial ou religioso. Se o primeiro aspecto buscava o bom funcionamento e o bom andamento da nação de Israel, o aspecto cerimonial ou religioso busca o bom andamento e o bom funcionamento da religião de Israel, da questão religiosa dentro dessa nação, dentro de todos os aspectos que Deus tem se revelado, como nós temos estudado, o derramamento de sangue, por exemplo, a lei da purificação, por exemplo, isso é para a religião de Israel, naquela administração, naquela dispensação que era peculiar a Israel, a essa nação que está dentro de um contexto. Todas essas leis religiosas ou cerimoniais, o melhor termo é lei cerimonial, elas são banidas
na cruz do Calvário. O autor aos Hebreus deixa isso muito claro. Todo o Novo Testamento deixa isso muito claro. Então, derramamento de sangue, a questão da purificação, como já mencionei, a questão do sacerdote, das vestes sacerdotais, todas são banidas na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário. Uma vez que Cristo vem, essa lei cerimonial, religiosa, é banida. E nós temos o terceiro aspecto, na verdade é o mais importante que permanece para nós, que é o aspecto da lei moral. Esta lei, ela é imposta por Deus, pelo Deus gracioso e bondoso, ela é revelada aos homens, e todos os homens de todas as épocas do mundo têm a responsabilidade de cumprir com esta lei moral. Esta lei moral é resumida nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Os 10 mandamentos são resumo da lei moral, e a lei moral todos devem estar submetidos. Todos os homens, todos os seres humanos de todas as épocas. Isso é importante para nós, enquanto vamos caminhando na interpretação do Antigo Testamento. Então, vejam bem, a lei de Deus, ela é, podemos dizer, a justiça de Deus. Ela revela todo o caráter de Deus. E ela é a justiça de Deus que se revela, diz a própria Escritura, no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja, ele tem um povo judeu e um outro povo não judeu. Todo que não é judeu é grego ou é gentil. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, tanto para um como para outro. E aí ele continua e diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que interessa aqui para nós é a justiça de Deus se revela no Evangelho. A lei de Deus ela se revela no Evangelho. Por isso nós, na Nova Dispensação, não temos dificuldade com a lei de Deus. Com a lei moral de Deus, nós entendemos que nós temos que obedecer e nos submetermos à lei de Deus com a graça do próprio Deus, obviamente, pela obra do Espírito Santo, e não temos nenhum problema quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para a lei cerimonial e a lei civil, tanto que nós entendamos cada aspecto dela e onde cada aspecto tem o seu lugar. Então, eu citei Romanos 1, que os irmãos, o fato de a lei sendo a justiça de Deus que se revela no Evangelho, porque vale a pena lembrar que a lei em si, essa lei que nós estamos estudando, seja ela no seu aspecto moral, no seu aspecto civil, no seu aspecto cerimonial moral, a lei de forma nenhuma salva o homem. Ela não pode salvar o homem. A lei tem o objetivo de revelar o caráter de Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus, e ao mesmo tempo ela revela a incapacidade do ser humano, ou uma capacidade própria de se chegar a Deus. A lei tem a função de nos mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Esse é um ponto importante também para nós não errarmos na interpretação. Então a lei, eu repito, ela revela a vontade de Deus e ela também nos mostra, ela nos revela a nossa incapacidade de chegarmos a Deus por capacidade própria. Nós não temos capacidade própria. Então, ela tem o papel de nos conduzir a Cristo, para que nós, olhando para a lei, cheguemos à conclusão de que eu não posso agradar a Deus. Por mim mesmo, não. Então eu preciso de um Salvador, que é o Cristo que cumpre toda a lei. Esse aspecto os irmãos já conhecem. Outro aspecto ainda importante da lei é que a lei não apenas revela a nossa incapacidade e o caráter de Deus, mas ela nos revela o próprio Cristo. Não apenas no sentido de que ela nos aponta ao Cristo, ela nos conduz para que entendamos a Cristo, mas ela também revela a Cristo no sentido de que Ele é perfeito, de que Ele cumpre a lei, de que Ele é o próprio Deus. Apenas o Cristo foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em momento algum, e cumpriu a lei de Deus, submeteu perfeitamente à lei de Deus, para que nós, aqui é importante também, a transição para nós entrar no nosso texto, então a lei mostra Cristo, apontando para Ele, nós temos que ir a Ele, mas a lei também mostra a sua perfeição, a sua morte, o cumprimento de toda a lei de Deus. Com que intuito, irmãos? Por que Cristo morre na cruz do Calvário? Porque Ele cumpre toda a lei, para que todos aqueles que o seguem, para que todos aqueles que entregam a sua vida a Ele, sejam povo de Deus.
que vivam de forma santa para o Senhor Deus. Então, em resumo, a lei, esse é um outro aspecto da nossa lei aqui, a lei ela não apenas revela a nossa iniquidade, mas ela também nos mostra o caminho por onde devemos andar para agradar ao nosso Deus. Não esquecendo que ela não nos salva. Nós não buscamos obedecer a Deus para obter a salvação, mas nós buscamos obedecer à lei como gratidão daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Porque uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, nós recebemos o seu Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos regenerados, somos considerados por Deus justificados de nossos pecados. Agora nós temos uma vereda para andar. E onde é que nós vamos encontrar essas instruções? Como é que nós sabemos? Ora, se Cristo me salvou, se Cristo morreu na cruz do Calvário, me salvou, me tomou para si mesmo. E agora, o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? É a lei que vai me mostrar. Percebem o ponto relevante para nós? Nós não procuramos obedecer à lei para sermos salvos. Mas nós buscamos e temos que buscar obedecer à lei, porque essa é a vontade de Deus revelada para nós. E aí eu vou voltar lá no início. Entendendo os aspectos da lei. O aspecto da lei civil, da lei cerimonial e da lei moral, que é que permanece para nós. Deus nos chama então, irmãos, para sermos santos, para o servirmos. Um santo, uma pessoa santa, separada, exclusivamente para Deus, essa pessoa deve agir como o seu Deus é. Se Deus é santo, então nós temos que ser santos. Se Deus é separado das práticas ímpias dos seres humanos decaídos em Adão, então a igreja também tem que ser separada dos seres humanos decaídos em Adão. Porque nós fomos resgatados e salvos pelo primeiro Adão, que é o nosso Jesus Cristo, o segundo Adão. Né? Então vejam, o tema de Levítico, eu tenho dito isso sempre, é santidade. E aqui eu quero considerar, como disse os irmãos, vou olhar para o capítulo 18, parte do capítulo 20, e domingo que vem, capítulo 19 e parte do capítulo 20. Poderia tratar do capítulo 18, 19 e 20 hoje. Mas como eu precisei dar essa introdução, já levou alguns minutos, então achei melhor dividir. Né? Mas eu quero considerar os capítulos 18, 19 e 20 sobre o tema Sejam santos, porque eu sou santo. É isso que Deus está requerendo de Israel. E aqui nós temos, eu disse aos irmãos já, um código de ética. É o código de santidade. É como Israel deve se portar diante das nações pagãs. E já adiantando, como nós, igreja, Jesus Cristo, Israel de Deus verdadeiro, também como devemos nos portar diante daqueles que não fazem parte do Israel de Deus, que não fazem parte da igreja de Cristo. As nações, os povos, os homens e as mulheres pagãos, ignorantes ao conhecimento da revelação do Senhor. Então este é o tema, sejam santos porque eu sou santo, a primeira parte, que domingo que vem continuará esse tema. Como eu disse aos irmãos, eu vou olhar para o capítulo 18 e depois para a parte do capítulo 20. Primeiro, irmãos, eu quero chamar a atenção para a base da lei. A base, o fundamento. Por que Deus dá a lei para o povo de Israel? No início do capítulo 18, no início do capítulo 19. Depois, o princípio de que Israel deve ser, ou os israelitas, os hebreus, devem ser santos no casamento. E, por fim, a consequência se não houver obediência por parte do povo. Então, hoje nós vamos ver, sejam santos, porque eu sou santo, no casamento. E domingo que vem, nós vamos ver, sejam santos, porque eu sou santo, no culto, nos negócios e nos relacionamentos em geral. Isso nós vamos ver no capítulo 19 de Levítico. Qual é a base, irmãos, da lei? Acompanhem comigo, Levítico 18. Primeiro versículo, nós lemos, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor, vosso Deus. O capítulo termina da mesma forma. Veja lá o último verso do capítulo 18, a última frase, eu sou o Senhor, vosso Deus. Esse é o fundamento, essa é a base da lei. No início do capítulo 19, nós lemos, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo.
Então, qual é, irmãos, a base ou o fundamento dessa lei? É o próprio Deus. Deus está dizendo, eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o dono de vocês. Vocês são propriedades minha. Por que, irmãos, Deus está dizendo isso? Porque houve uma aliança. Eu pedi ao presbítero Jânio que lesse o capítulo 34 de Êxodo, que é, na verdade, uma renovação da aliança que Deus já havia feito com Israel no capítulo 19 de Êxodo. Volte lá, em Êxodo 19, para acompanhar a leitura. Êxodo 19 traz a narrativa do momento em que Israel foi conduzido pelo próprio Deus aos pés do Monte Sinai, antes de Deus entregar as leis, os 10 mandamentos, no capítulo 20. No capítulo 19 de Êxodo, nós lemos assim, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Depois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, vejam só a aliança. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, Deus está usando um termo comum da época, onde um senhor chamava os seus servos e fazia uma aliança com ele. Então Deus está chamando Israel, tirou Israel do Egito, ele usa a figura aqui amorosa de uma águia que pegou seus filhinhos e colocou debaixo das suas asas e voou e guardou. Então, irmãos, Deus está dizendo, olha, eu chamei vocês, eu tirei vocês do Egito e eu faço uma aliança com vocês. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão o meu povo. Vocês serão propriedade exclusiva dentre todas as nações. Bonito, não é? Lindo. É isso mesmo que Deus está fazendo. Deus é amoroso. Deus está condescendendo, porque Israel não é melhor do que nenhuma outra nação. Além disso, tinha passado 400 anos no Egito, praticando as mesmas iniquidades dos egípcios. Mas Deus, graciosamente, porque é fiel à aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, chama a descendência deles e diz, olha, vocês serão o meu povo se vocês me obedecerem. Agora, leia o versículo 7 comigo. Acompanhe. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Verso 8. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O que ocorre depois? Israel reúne o povo e diz, olha, igreja, Deus está fazendo uma aliança com vocês. Foi que o povo respondeu, tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Vejam, a responsabilidade do povo é obedecer a Deus. Deus é amoroso, irmãos. Deus é santo. Deus é misericordioso. Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus não está impondo, desculpem a expressão, mas os irmãos conhecem bem, goela abaixo algo para o povo. Deus está fazendo uma aliança. Deus está dizendo, venham cá. Vocês querem ser meu povo? Sim, nós queremos. Vocês querem ser propriedade minha? Sim, nós queremos. Vocês querem a minha bênção? Sim, nós queremos. Vocês querem que eu me faça presente entre vocês? Sim, nós queremos. Vocês querem que eu seja o pai de vocês, Deus de vocês, Senhor de vocês, que dê bênção para vocês, que cuide de vocês? Sim, nós queremos. Mas vocês têm que obedecer o meu mandamento. Vamos obedecer. É aliança, irmão. É a responsabilidade do homem. Nada é imposto da parte de Deus no sentido cruel, no sentido ímpio. Porque Israel poderia dizer, não, nós não queremos. Israel poderia dizer. Entendam que o servir a Deus é uma aliança que nós fazemos com o Senhor. Jovens, porque papai e mamãe estão na igreja, eu vou ter que fazer a minha profissão de fé? Pare um pouco, pense no seu entendimento, na sua compreensão,
Se você irá fazer profissão de fé só porque papai e mamãe querem, diga a papai e mamãe, eu não quero fazer minha profissão de fé. Se você não tiver coragem de falar para papai e para mamãe, procure o pastor e diga assim para mim, olha pastor, eu não quero fazer minha profissão de fé. Porque diferente do papai e da mamãe, eu vou perguntar, por que você não quer fazer sua profissão de fé? O que está acontecendo com você? Porque você tem pecado que você ama e que não quer largar o seu pecado? Você tem algum ídolo que você não queira largar? Por algumas razões, algum jovem não quer fazer a profissão de fé. Se for falta de entendimento, se não for um desejo deliberado de não servir a Deus, vou encorajá-lo. Não, meu irmão, faça a profissão de fé, Deus é poderoso. Aqui, ó, Deus diz, eu vou ser Deus, eu vou ser o seu Deus, eu vou cuidar de você. Mas se for um não desejo de servir a Deus, então não faça. E mesmo aqueles que já fizeram, se estão na igreja e pensam, meu irmão, eu não estou motivando ninguém a sair, mas diga, se você não quer servir a Deus, se você não quer ser fiel a Deus, se você não quer atentar para o que Deus ensina, então saia da igreja, irmão. O que você está fazendo na igreja? Vá para o mundo. Deus não é aquela figura moderna, um pai moderno, figura que o evangelicalismo prega, onde Deus quase que implora para a pessoa para ficar na igreja, por favor, fique na igreja. Deus não é assim. Deus coloca, nós estamos caminhando na revelação. Depois nós leremos o que ocorrerá a Israel em decorrência da sua obediência e em decorrência da sua desobediência. Deuteronômio traz isso também no final do livro. Aqui as bênçãos de Israel. Se andar no meu caminho, é isso aqui. Se vocês se desviarem, é isso aqui. Vocês querem aliança comigo? Sim, nós queremos, nós vamos fazer. É a profissão de fé, é o batismo. Você promete, papai e mamãe, instruir seus filhos nos caminhos do Senhor, você vai batizar seus filhos. Você promete e depois larga o filho, não ensina, não faz o culto doméstico, não ensina a palavra e depois está chorando porque o filho foi para o mundo. Você quer fazer a profissão de fé, você quer servir a Deus, você quer ser fiel a Deus, promete, ser fiel a Deus, promete, e depois está namorando com o mundo. Depois está andando de mão dada com tudo que não presta. Não faça isso. Não faça isso. Claro, irmãos, ninguém é perfeito. Uma outra informação sobre a lei. Nós não somos legalistas. O que é o legalismo? O legalismo é achar que a lei pode salvar. Isso é legalismo. Não, eu vou andar na lei, porque se eu andar na lei de forma correta, então eu vou ser salvo. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu salvei vocês. Eu tirei vocês do Egito. Está aqui a minha lei. Vocês querem cumprir? Responsabilidade do homem. Esse é um aspecto dentro da igreja. Então, houve uma aliança, irmãos. E essa aliança diz respeito ao fato de que Israel não deve viver como os pagãos vivem. É nisso que consiste a aliança. Porque se não houver diferença entre igreja e mundo, então qual é o sentido de ser igreja? Qual é o sentido de ser de Deus se não tem diferença entre um povo e outro povo? Aqui em Levítico, voltando a Levítico, capítulo 18, que nós estamos estudando. Eu li antes de nós orarmos e leio novamente. Versículo 4 e 5. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O homem viverá pelos meus mandamentos. Isto é, a lei de Deus traz vida. Epa, peraí, pastor, mas o Senhor disse que a lei não salva, que a lei não pode salvar o homem, mas aqui o sentido de dar vida é o sentido de, irmãos, manter a vida, de fazer com que o povo prospere. Se houver obediência, então os mandamentos vão... Entendam que, claro, obediência 100% ninguém tem. Mas não é porque nós não obedecemos 100% que nós temos a liberdade de desobedecer 100%. Essa é uma compreensão equivocada.
Ah, mas ninguém cumpre 100%. Sim, ninguém cumpre 100%, mas por isso eu vou viver como eu quero? Não é isso que Deus ensina. Deus diz, vocês têm que andar nos meus caminhos. E nós temos a revelação completa e sabemos que as pessoas que andam nos caminhos do Senhor são aquelas que recebem o Espírito Santo de Deus. São aquelas que são habilitadas pelo próprio Deus para andar nos seus caminhos. Nós não estamos sós. Aqui está a promessa, eu serei o Deus de vocês. Eu vou conduzir vocês, eu vou ser o Senhor de vocês. No versículo 30, aquele de Levítico 18, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. No versículo 3, o Senhor disse, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. Deus está dizendo, olhem para trás, vejam toda a mazela, pecaminosidade, iniquidade e porcaria do Egito e não façam isso. E aí Deus faz com que Israel também olhe para frente. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Aí vem aqueles liberais incrédulos que dizem assim, não, a lei de Moisés foi uma cópia dos tratados que tinham antigamente. Será que era uma cópia? Deus está dizendo, não andem segundo os costumes dos egípcios e nem copiem os estatutos de Canaã. Porque os estatutos são meus. Ora, irmãos, se fosse para copiar o estatuto de Canaã, Deus ia aprovar todo tipo de abominação, todo tipo de pecado e iniquidade de Canaã e do Egito. Mas não é isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo, esses são os meus estatutos. Olhem para trás. O que vocês aprenderam no egípcio, podem esquecer. Vocês não podem fazer isso. Sabe Canaã, aquele povo pagão? Vocês não podem copiar os costumes deles. Porque vocês são meus. Eu tenho a minha regra. Eu tenho meus estatutos. E vocês têm que andar por eles. Capítulo 20, versículos 7 e 8. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardais os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Versículo 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite. Eu vou mencionar esse aspecto aqui da consequência. Aí o Senhor diz, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitar nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Final do versículo 24, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Isso aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, isso aparece várias vezes aqui nessa sessão. Israel, então, irmãos, deve demonstrar a Deus gratidão, deve revelar a Deus o amor que tem por Deus. Os irmãos conhecem o contexto da minha vida. Imagine se um dos meus filhos depois quisesse se rebelar contra nós, contra mim e Fernando, porque nós escolhemos essas crianças para adotar, para amar, para cuidar. Que tal? Que comportamento seria esse? Se um filho levantasse contra um pai e perguntasse, mas por que o senhor fez isso? Eu não queria fazer isso. Eu não queria que fosse assim. Estou falando de um contexto de adoção, mas pense se um filho seu dissesse assim, mas eu não pedi para o senhor me fazer. Eu não quero saber das suas regras. Que tal? O que é isso? Se não ingratidão, se não perversidade, impiedade. Israel não deve submeter a lei de Deus como se Deus fosse mau, como se Deus fosse injusto, como se os seus mandamentos fossem pesados. Não. Israel deve olhar para a lei de Deus, buscar obedecer à lei de Deus como gratidão, como prova do seu amor a Deus. E dizer assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me resgatou do costume dos egípcios, o Senhor quer me guardar dos costumes dos cananeus e quer que eu viva só para o Senhor.
Eu te amo, Senhor. Eu quero seguir os teus mandamentos. Eu quero servir ao Senhor obedecendo a tua lei. Esse é o Espírito Santo que habita. Essa é a ação que o Espírito Santo promove na vida daqueles que são convertidos. Esse é o Espírito que atuou em Davi, quando disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa é a lei do Senhor para o crente. Ela é doce, ela limpa os olhos, ela alegra o coração. Por isso eu tenho dito aos irmãos, eu espero em Deus e oro que os irmãos estejam se deleitando em Levítico, porque eu estou, pela graça de Deus. Porque limpa os olhos, porque ilumina os olhos, porque traz alegria ao coração. Por nós vemos, Deus, Tu és santo, Tu és bondoso, Tu nos salvaste, Tu queres que nós andemos nos Teus caminhos, e não nos nossos próprios caminhos. E não nos caminhos do vizinho, não nos caminhos do meu professor da universidade, não nos caminhos do meu colega da faculdade, mas nos Teus caminhos, Senhor, porque a Tua lei é perfeita. Irmãos, Levítico 18, tratei da base da lei. E diz, aqui no capítulo 18, nós encontramos a lei acerca do casamento. Os irmãos encontram aqui a expressão descobrir a nudez. As versões mais modernas trazem não se envolvam sexualmente com alguém. Mas o assunto é casamento, porque entendam todos, jovens entendam isso. Casamento e sexo é um assunto só dentro da Escritura. É a modernidade, é a nossa nação, é o mundo ímpio, pagão, que jaz no maligno, que faz essa separação. Mas na Escritura Sagrada, sexo e casamento é um assunto só. Não existe sexo fora do casamento, não existe casamento sem sexo. A não ser que haja alguma enfermidade de um ou de outro cônjuge. Aí sim, claro, não será possível a prática do sexo, pelo menos não de forma comum. Né? E o sexo não é tudo para o casamento, não. É uma bênção, os irmãos sabem disso, mas não é tudo. Isso é o mundo que tenta dizer que isso é o que mais vale no casamento. Não é. Mas eu dizia que casamento e sexo é um assunto só na Escritura. Então, por isso que eu estou mencionando o casamento. Porque Deus está aqui ordenando que haja santidade em Israel no que diz respeito ao casamento. Que um casamento de um judeu com um não-judeu era proibido, isso é claro. Deus não abençoa, não aprova um casamento de um crente com um descrente. Isso é um ponto claríssimo na Escritura Sagrada, assim como não aprova nenhum tipo de sociedade. Em Deuteronômio capítulo 7 diz, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Por elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deus dizendo, olha, vocês são meu povo, as nações não são meu povo. As nações têm os seus costumes, as nações têm as suas mazelas, tanto o Egito como Canaã, as nações, elas têm os seus estatutos. Vocês não podem obedecer os estatutos de vocês. Eu tenho os estatutos para vocês, vocês serão meu povo, vocês não podem contrair matrimônio com outras nações, porque as outras nações vão fazer vocês se desviarem dos meus estatutos. Porque é assim, irmãos. A não ser que Deus seja gracioso, como foi gracioso na vida de alguns, e reverta a situação. Mas, via de regra, é a luva branca colocada na lama que suja. Não é a lama que fica branca. Pega uma luva branca, põe na lama, o que vai acontecer? A lama vai ficar branca? Não fica. É a luva que vai ficar suja. É o crente e o descrente. Deliberadamente, essa escolha sendo feita deliberada, a consequência é essa. É o branco ficar sujo. O sujo não fica branco. A não ser, repito, que Deus opere. Que Deus faça um milagre. Que Deus faça algo extraordinário. Porque o ordinário é que o crente enfraqueça na fé. Afinal de contas, ele vai ser
certamente influenciado pelo descrente. Mas esse não é o assunto aqui. Eu só mencionei isso porque é um ponto. Agora, não se pode casar com pessoas que não fazem parte do povo de Deus. E quando nós olhamos para o povo de Deus dentro de Israel, o casamento não pode ser feito de qualquer forma. Esse é o assunto de Levítico 18. O casamento dentro de Israel não pode ser realizado de qualquer jeito. A partir do versículo 6, nós temos aqui algumas proibições. A expressão descobrir a nudez, que aparece mais de 20 vezes aqui em Levítico 18 e em Levítico 20. Aparece mais de 20 vezes aqui. Essa expressão descobrir a nudez significa ter relações sexuais ou contrair matrimônio, diz que é a mesma coisa, com parentes próximos, com parentes de sangue muito próximos. Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. É o mandamento. E aí depois o Senhor traz algumas relações, né? algumas ligações. Por exemplo, versículo 7 e 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Certo? Então, o que o Senhor está... Versículo 7. Né? Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Verso 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. O que Deus está proibindo dentro de Israel, irmão, se Deus está proibindo isso dentro de Israel, dizendo que eles não deveriam, os israelitas não deveriam andar segundo os costumes dos egípcios e nem o costume dos cananeus, qual é a inferência lógica disso? É que os egípcios e os cananeus tinham essa prática. Por isso Deus está dizendo, não faça isso. Afinal de contas, não é isso que a gente diz para o nosso filho. Acontece alguma coisa, não faça isso, meu filho. Não é assim que você tem que fazer. Porque já aconteceu antes. E a mesma coisa Deus está fazendo aqui com Israel. Nesses versículos 7 e 8, Deus está proibindo que alguém case, que alguém tenha relação sexual, que alguém case com a sua mãe ou com a sua madrasta. Isso é lei civil? Isso é lei cerimonial, religiosa? Ou isso é lei moral? Dentro de Israel eram os três, não é? Israel é santo, Israel deve viver para o Senhor. Mas o maior aspecto aqui é a lei moral. Como nós ficamos sabendo disso? Porque isso nós encontramos nas palavras dos apóstolos para a igreja do Novo Testamento. É uma lei que não era só para o judeu, é uma lei para o crente também. 1 Coríntios, igreja tão problemática. O que é que havia ocorrido em 1 Coríntios? E Paulo faz referência a esse pecado no capítulo 5. Diz, olha, estão dizendo, chegou aos meus ouvidos, que está havendo uma promiscuidade dentro da igreja, tal que nem entre os gentios. Ele está escrevendo a uma igreja gentil. Ele usa o termo gentil aqui para dizer aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Claro que ele exagera um pouco, né, porque ele quer enfatizar o pecado dentro de Corinto. E ele diz, e vocês, ao invés de se humilharem e sentirem vergonha, vocês estão orgulhosos. Paulo diz, qual é o pecado? Alguém chegou a possuir a esposa do seu pai. E Paulo diz, eu sentencio que haja disciplina, que haja exclusão, se não houver arrependimento. É esse pecado aqui de Levítico, capítulo 18. Em Corinto, um homem tinha se relacionado com a esposa do seu pai. Ou era mãe, ou era madrasta. Provavelmente madrasta. E se fosse mãe, Paulo usava o termo mãe, né, grego. Mas não, a mulher do teu pai. Versículos 9 e 11 aqui de Levítico 18, a proibição é de casar com a irmã ou com meia-irmã. É uma irmã por parte de pai ou por parte de mãe. Versículo 10, não se pode casar, relação sexual, com a neta. Versículos 12 a 14, a tia. Versículo 15, cunhada. E versículo 15, a nora. E versículo 15, a cunhada. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, e a nudez de teu irmão. Quando nós chegamos a Mateus capítulo 14, que nós encontramos ali Herodes, a informação de que Herodes mandou matar João Batista.
Por que Herodes mandou matar João Batista? Em Mateus 14. Porque João Batista, que era aquele homem corajoso, que pregava a palavra de Deus, tinha dito a Herodes, não é lícito, Herodes, você possuir a esposa do seu irmão. Herodes tinha um irmão, Filipe, e a sua esposa era Herodias. E Herodes tinha possuído a sua cunhada. E João Batista disse, você não pode fazer isso. E aí Herodes disse, matem João Batista. E matou mesmo. Versículo 17 de Levítico 18. Não se pode casar com enteada, não se pode nem se envolver sexualmente com outra mulher. Versículo 18. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Como é que ficam Abraão, Isaac, Jacó e outros homens? Ali eles não tinham a lei. Não era menos pecado por isso. Mas agora Deus está estabelecendo a lei para eles. Como Deus faz muitas vezes conosco, Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou fazer o que eu não estou vendo. Isso é o texto que nos mostra que Deus não se posiciona quando nós lemos a história dos patriarcas. Deus não se posiciona na sua palavra dizendo isso é errado. Ele só nos conta a história, né, de Abraão, Isaac e Jacó, que acabaram adulterando, tendo outra mulher. E o texto bíblico, embora Deus não diga que está se opondo, mas o texto traz as consequências nefastas de um convívio de poligamia, que é problema, mais problema, mais problema. Se casar um homem e uma mulher já dá problema, imagine um homem 2 mulheres, um homem 3 mulheres, fica mais difícil. E Deus proíbe, então, aqui o adultério. Deus proíbe, então, aqui ter uma segunda mulher enquanto a primeira está viva, né? Enquanto você está se relacionando com a primeira. Deus proíbe ainda, irmãos, aqui na segunda parte do capítulo 18, outro tipo de relação sexual. Veja aí o versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão. Homossexualidade e bestialidade. Vejam que o pecado da homossexualidade não é mais grave do que o pecado do adultério, não. Essa é a sociedade, a igreja, às vezes, as igrejas confundem isso como se a homossexualidade fosse o pior pecado, enquanto que o adúltero fica em paz e, estou falando de forma geral, graças a Deus, há as igrejas fiéis, sérias, responsáveis, que ensinam o que deve ser ensinado. A homossexualidade é pecado. Deus não se agrada da homossexualidade. Deus não se agrada do homem, tanto aqui fala do homem, porque o homem era, o contexto é patriarcal, o homem é o responsável. Tanto a homossexualidade masculina como feminina é abominável diante de Deus. A bestialidade é abominável diante de Deus. Não se pode ter relação com um animal. É confusão. Não foi assim que Deus fez. O princípio mostra tudo isso. Deus criou homem e mulher. Aí no capítulo 2 do livro de Gênesis, a narrativa no contexto da criação da mulher, do primeiro casamento, final do capítulo 2 de Gênesis, antes os versos mostram que Adão estava lá com todos os animais e deu nome a todos os animais. E cada animalzinho tinha sua animalzinha. E eles estavam felizes. E o homem ficou cabisbaixo. Deus não é bom que o homem esteja só. Vejam, estava tudo muito bom. O cavalinho com a cavalinha, o coelhinho com a coelhinha, mas Adão estava só. E Deus disse, não, vou fazer uma para você. E aí fez o casamento. Deus não fez com que ele casasse com qualquer outro animal, porque isso é confusão. Essa é a lei do Senhor, irmãos. Isso é iniquidade. Versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Mas percebem que tudo isso aqui que o Senhor menciona proibindo a Israel é uma desordem, é uma avacalhação generalizada. É ignorância, é trevas. E Deus diz, vocês não vão ser assim. Eu quero o bem de vocês.
Eu sou o Deus de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou governar vocês, eu sou o Senhor de vocês. Deus está dizendo. E quais são as consequências, irmãos? Aí nós vamos para o capítulo 20, a partir do versículo 10. Não vou me deter aqui porque menciona o que foi relacionado no capítulo 18. Mas nós temos aqui a informação de que o castigo, irmãos, para Israel será o mesmo castigo que Deus trouxe sobre as nações ímpias. Antes do capítulo 20, volte lá para o capítulo 18, versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, e a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. O termo aqui é, quem é que vomita aqui porque comeu alguma coisa gostosa, legal, saudável? Não é isso que ocorre. Não é? Nosso vômito é consequência de algo ruim, de uma infecção. E aí, quando temos o nosso estômago infeccionado, nós vomitamos. E o Senhor diz, a terra vomitou os seus moradores, tirou os seus moradores de lá. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que o peregrino entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Versículo 28. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Tudo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o castigo será o mesmo para Israel, o mesmo que foi para as nações vizinhas. Agora sim, o capítulo 20, a partir do versículo 10, nós temos a informação que o castigo era a morte, a exclusão do povo ou até a esterilidade. A morte, nós encontramos versículos 10 a 16. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Aqui nós temos a lei de Deus, o seu princípio moral, que permanece até hoje para nós, e há o princípio civil dentro de Israel. Esse não vem para nós, porque senão muitos de nós estavam mortos hoje. Muitos, se quisermos interpretar muitos, mas se lembrarmos da palavra de Cristo, todos nós estávamos mortos. Porque Cristo disse, se você olhar com desejo impuro para uma outra mulher, você adulterou no seu coração. Então todos nós, sem exceção, estaríamos mortos hoje. Mas era uma lei civil, do bom andamento da nação de Israel, naquele contexto. Não cabe para nós agora, senão nós vamos matar todo mundo. Mas o princípio moral permanece. De santidade, responsabilidade diante de Deus. Versículo 11, capítulo 20. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre ele. Morte. Morte. Era o castigo dentro de Israel. Alguns eram expulsos. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele, torpeza é, portanto, serão eliminados na presença dos filhos de seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo.
Aqui a fonte é o sangue, aqui existe o aspecto cerimonial, que nós já estudamos. Aqui mesmo no texto, a questão de o homem não possuir a mulher no tempo da sua menstruação. Isso estava diretamente ligado com a lei levítica do sacrifício do sangue, que eu já expliquei em sermões passados. E ainda o castigo, né, da esterilidade. Alguns interpretam que haveria esterilidade ou que Deus trairia juízo sobre os pecadores a ponto de eles não terem filhos. Então Deus destruiria logo os pecadores para que eles não tivessem filhos. Versículo 19 e 20. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, por quanto descobriu a nudez da sua parentela, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Então, alguns entendem que era esterilidade e outros que eles iam ser destruídos antes de ter filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Versículos 22 a 24 trazem a razão da lei, que são os mesmos do início do capítulo 18, que eu li aos irmãos, que vale a pena nós lermos para concluirmos o estudo agora pela manhã. Razão dessas leis. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. O que deve ficar para nós, irmãos? Quais são as lições? Várias informações, me detive muito mais em elucidar aos irmãos os aspectos da lei. Sabemos que esses pecados mencionados aqui, ou essas práticas mencionadas aqui, são pecaminosas de fato. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 24, trata do matrimônio e do divórcio. Não lembro bem se fala do divórcio, mas do matrimônio em si. E menciona a questão de não poder casar com parentes próximos, muito próximos. Né? Pela razão da confusão que existe. Israel mostra isso mesmo. Tanto na época patriarcal, como depois, quando Israel vai acabar tropeçando, errando nisso. Traz confusão para a mulher, traz confusão para as crianças, traz confusão para o próprio homem. Uma confusão generalizada que traz. Mas o que deve ficar para nós, irmãos, aqui? Nós concluímos. Primeiro, diante de tudo isso, não devemos copiar o mundo. É isso que fica para nós. Quando Deus diz, olha, vocês são meu povo, não vão fazer o que os egípcios fazem e nem vão fazer o que os cananeus fazem. O que é que deve ficar para nós? O que é que Deus quer dizer para nós no Novo Testamento? A igreja do Novo Testamento. Não copiem o mundo. O mundo é o não cristão. O mundo é aquele que não faz parte da igreja. Que não tem o Espírito Santo, que não tem a lei de Deus como sua regra. Né? Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é o estatuto de Deus para nós. A Bíblia, ou melhor, Deus, por meio da Bíblia, diz para nós o que é certo e o que é errado. É simples assim. Ou o meu coração é inclinado pelo Espírito Santo, é convertido pelo Espírito Santo, para que eu entenda, para que me conduza ao entendimento de que Deus vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. Ou o meu coração vai ser incircunciso. Ou o meu coração vai ser mau. E vai ser insubmisso. E vai dizer assim, não. Mas por que é Deus que diz? Eu digo o que é o melhor para mim. Eu escolhi fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Eu não consigo viver sem isso, eu vou viver com isso aqui. Quem age assim é o mundano. Quem age assim é o ímpio. Quem age assim é o não israelita. É o não judeu. É o não convertido. Claro que aqui e ali, irmãos, nós vamos errar. Mas não é algo deliberado. Não é algo insano nesse sentido aqui.
Porque pecamos, porque temos a natureza adâmica ainda, caída. Mas não é algo que nós queiramos dizer, não, eu não quero a lei de Deus. É Deus, irmãos, quem diz para nós, por meio da sua palavra, que é certo e que é errado. É o Senhor Deus quem exalta o casamento. É Ele que diz qual é o valor do casamento. É Ele que exalta a relação íntima entre o homem e uma mulher, né, no casamento. É Deus que diz. Enquanto seu colega da universidade, às vezes até seus pais mesmo, dizem, não, meu filho, não é por aí não, isso aí não tem nada a ver. Isso é Satanás falando. Porque Deus diz, não, tem tudo a ver. Eu sou o Deus de vocês. O melhor caminho para vocês é esse aqui. Vimos domingo passado, né, Timóteo? Case no Senhor. Busque a graça de Deus para servir a Deus. Então, primeira coisa, né, que deve ficar para nós, lição, não devemos copiar o mundo. Segunda, que a relação sexual é santa. Eu não escolhi, né? Paulo e Timóteo falam sobre a relação íntima no casamento, e o texto fala sobre a relação íntima no casamento. E devemos entender que a relação sexual é santa. É santa. Nós não somos católicos romanos. Nós não somos eremitas. Nós não somos seres evoluídos espiritualmente, onde podemos nos isolar da sociedade, ficar meditando 24 horas por dia, sem ter nada, como se isso trouxesse purificação, elevação espiritual. Nós não somos católicos romanos, proibidos de nos casar. Não somos eremitas, budistas ou qualquer outra religião, filosofia que defenda um ascetismo ou qualquer coisa, não. Agora, nós não podemos ter relação com quem quisermos. Não. Nós não podemos ter relação íntima com quem nós desejarmos. Ou da forma que quisermos. Ou do jeito que quisermos. Existem falsos profetas, pastores por aí, que no passado foram homens de Deus, pelo menos até onde nós podíamos ver, que pregavam a Escritura, pregavam contra o pecado, mas que hoje estão aprovando a relação sexual fora do casamento, estão aprovando fornicação, como se não tivesse nenhum problema nisso. Como se a lei de Deus, não, isso aqui era para Israel só, o Antigo Testamento passou, agora a gente vive na graça, debaixo da graça, e Paulo diz, porque estamos debaixo da graça, vamos pecar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então dizia, a relação sexual é santa, não podemos ter relação com quem quisermos, do jeito que quisermos. Deus proíbe a libertinagem sexual. E ele se opõe às culturas que aprovam tal atitude. Alguém ensina para você uma libertinagem sexual, pois entenda que isso não é prática cristã. Isso não é vontade do Senhor. O Senhor sabe o que é bom, Ele sabe o que é melhor para nós. O casamento deve ser, então, heterossexual. Ele deve ser um casamento com fidelidade. Não é só heterossexual. Não é só heterossexual. Mas é heterossexual e com fidelidade. Um homem tem que ser fiel à sua esposa. A esposa tem que ser fiel ao seu marido. E deve haver compromisso mútuo. Fidelidade a Deus e fidelidade ao cônjuge, um compromisso com eles. Sem desrespeitos, irmãos. Sem desrespeitos à dignidade humana. A minha mulher precisa ser amada por mim, respeitada por mim, porque o Senhor a criou e o Senhor me deu essa mulher. Falando em nome das mulheres, o meu esposo deve ser honrado por mim. Eu devo respeitar meu marido, porque Deus o criou e Deus me deu esse marido. Se eu acho algum defeito nele, então eu tenho que ajudá-lo a ser um bom marido para mim. E você acha, com certeza, muito defeito do seu marido. Não é? Mas ajude. Nós não temos a liberdade de Deus de tratar a pessoa sem dignidade. E principalmente as mulheres. Os homens devem cuidar das mulheres, tratá-las com honra. É assim que a Bíblia diz. É por isso que o mandamento aqui é para o homem. Eu vi um homossexual, que a gente tem que ver, eu não gosto de ver, nem. Eu vi um homossexual tratando do texto. Imagino que ele fez com o texto. O irmão já sabe qual foi o caminho que ele tomou.
com a sua interpretação esquizofrênica. Porque só para o homem? Não, meu irmão. Deus ordena para o homem porque o homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem é o responsável maior. É simplesmente por isso. Claro que está implícito tudo, não é? Porque não é só o homem que não deve casar com a mãe, com a irmã do seu pai, mas a mulher também não deve casar com o irmão do seu pai. Vocês entendem isso, claro. O ponto aqui que eu dizia é a dignidade. Não podemos abusar de ninguém. No contexto do casamento, eu estou me referindo. Nem o homem da mulher, nem a mulher do homem, e muito menos das crianças. Abusar das crianças, porque se houver anomalia no casamento, os filhos vão sofrer as consequências. E sofrem, os irmãos sabem disso, e sofrem mesmo as consequências de um casamento complicado, de uma relação distorcida, à luz da palavra de Deus. Percebam que é nisso que consiste, irmãos, a nossa santidade. Em um aspecto. Depois eu vou mencionar, como diz, relacionamentos, negócios, no capítulo 19, né? Relacionamentos de forma geral. Mas nesse contexto aqui, o que é que nos faz diferente do mundo? O que nos faz ser propriedade do Senhor? É a nossa submissão aos seus estatutos, à sua vontade revelada. E para concluir, em último lugar, aos que tenham cometido algum desses pecados, é possível, né? É possível que em algum momento da vida, um ou outro tenha cometido esse pecado. É possível. O conselho é: arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Né? Busque a graça de Deus. Se alguém cometeu no passado, Senhor, me perdoa. Eu era ignorante, ou mesmo conhecendo a lei, errei, me perdoa. Não deixe que o diabo fique acusando a sua mente. Né? Cristo nos diz o que disse ao paralítico em Mateus 9:2, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Você confiou a Cristo sua vida, seu pecado está perdoado. Então, peço perdão a Deus. E se alguém vive uma prática dessa, então, o conselho não deixe de ser o mesmo, arrependa-se, né? E mude enquanto há tempo. Mude de vida enquanto há tempo. Mude de vida enquanto há tempo. Se você vive em pecado deliberado, você tem que acender a luz vermelha e perguntar, será que eu fui convertido mesmo? E se você não foi convertido mesmo e morre em pecado, você vai para o inferno. Não adianta pegar teologia para dizer, não, mas se você vive em pecado deliberado, não temendo a Deus, menosprezando a lei de Deus, você precisa de conversão. Você precisa de mudança de vida, para que você seja encontrado dentre o povo de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus nos abençoe, irmãos. Que sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico, louvar ao nosso Deus, depois encerrar o culto. Livro de Cânticos, número 293. 293 do livro de Cânticos.